Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Gláucia Pereira, aqui é o canal da Multiplicidade e aqui a gente fala de pesquisas e dados em mobilidade urbana. E a gente está fazendo uma série de vídeos para falar sobre músicas que remetem à mobilidade urbana e a música de hoje vai ser uma música do Jota Quest chamada Ônibusfobia. Bom, pelo título da música não precisa falar mais nada, né? É engraçado que essa música ela não cita o título no decorrer da letra, então ela é sobre isso mesmo, sobre essa fobia de ônibus. E é legal comentar isso aqui com vocês, porque na playlist da Multiplicidade que a gente tem lá no Spotify, que é essa playlist colaborativa, onde as pessoas construíram essa lista de músicas, muitas das músicas falam mal do transporte coletivo, assim. Tem uma música só lá, eu não vou falar pra vocês qual é, mas por enquanto já tá com mais de 60 músicas e só uma fala relativamente bem do transporte público coletivo. A maioria fala mal mesmo. E essa aqui é um exemplo escancarado, assim, disso. Então, eu quis trazer aqui para vocês para discutir. A gente pode falar de outras músicas futuramente sobre ônibus, mas essa aqui é bem emblemática. Então, como vocês sabem dos outros vídeos, eu não tô tocando as músicas aqui por questões de direitos autorais, mas o link da música tá aqui embaixo, ele vai te remeter lá para a playlist e aí vocês vão conseguir acompanhar. Esta música, então, ela começa, vou ler aqui um trechinho para você, falando que essa pessoa precisa se casar, senão ela tem que ir para Jacarepaguá. E aí a estrofe é o seguinte: e Jacarepaguá é longe pra caramba. Jacarepaguá só se eu estiver de carro. Jacarepaguá só se eu estiver na barra. E se não, não vou nem se amarrado. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que discutir aqui é essa questão das cidades em relação às centralidades, né? Em relação a dizer o que é longe e normalizar o que é o centro e não entender que existem outras pequenas ou não tão pequenas assim centralidades ao redor das grandes cidades brasileiras e como você tem que entender que existem milhares de pessoas que vivem longe do centro tradicional, mas que existem centralidades. Então, aqui para vocês eu queria deixar uma dica de leitura do blog, é um novo blog do UOL, da Tainá de Paula, que é arquiteta e urbanista lá do Rio de Janeiro. Ela é uma pensadora, na verdade, que fala bastante dessa reestruturação das cidades e eu queria que vocês, então, ficassem aí com essa dica de repensar essas questões do que a gente considera longe ou perto e de quem são essas pessoas que podem, que se deslocam desses lugares que muita gente considera, abre aspas aí, longe, tá? A outra coisa, trazendo de volta, claro, sempre aqui no canal, a carrocracia. Como assim só vou se tiver de carro? Tipo, não faz nenhum sentido isso. Não faz sentido você achar que você só pode acessar um lugar se você estiver de carro. É a carrocracia permeada numa música que poderia ser super legal, mas não é assim. Não faz sentido. E aí, também tem uma outra coisa aqui que ele fala só se estiver na Barra. Aqui ele tá falando da Barra da Tijuca, que é um bairro ao lado de Jacarepaguá, acho que dá, sei lá, 7, 8 quilômetros um do outro só. Ou seja, mistura essa coisa do que é longe do que é pra deixar de ir e com esse imaginário dos lugares que não valem a pena ir. Enfim, tem toda uma discussão que mistura aí mobilidade e urbanismo que vale a pena se pensar. E a última estrofe que ele fala é: senão não vou nem se amarrado. Que eu acho que fica aí de dica de pesquisa essa ideia de entender o que é opcional. Quem tem a opção de se deslocar nas cidades e para quais motivos. Então, é algo que a gente sempre tem que pensar quando a gente pensa em mobilidade, se as viagens estão sendo feitas por opção ou por falta de opção. Então, acho que é uma coisa que vale a pena trazer e se pesquisar. Bom, aí no decorrer da música, ele faz ele faz uns trocadilhos com 4 cidades brasileiras, explicando a dificuldade de ir de ônibus. Então, só retomando, nessa primeira estrofe ele não fala nada de ônibus, ele só fala que se tiver de carro e se tiver amarrado, enfim. Aí ele começa assim: é como se eu estivesse em BH pegando um balaio lá pra casa do Paulinho, e depois ele explica como se eu estivesse em Salvador
pegando um buzu para Piripiri. E aí eu queria trazer aqui uma dica de pesquisa para quem trabalha com ou letras, ou psicologia, ou antropologia, enfim, pessoas que consigam entender que no Brasil, em diversas cidades, as pessoas dão apelidos para os modos de transporte e o ônibus tem uma grande variação de nomes que as pessoas chamam. Então, segundo essa letra, em BH é chamado de balaio, em Salvador é chamado de buzu, e em São Paulo é chamado de bumba. Eu nunca ouvi alguém falar bumba em São Paulo, sempre ouço busão. Então, busão é uma coisa que pegou, assim. Não sei quem fala bumba, enfim. Mas eu acho que vale a pena investigar essa... Não seria curiosidade, mas seria essa relação mesmo das pessoas com esse modo de transporte que é o mais presente nas cidades brasileiras, que são os ônibus. Então, fica aí essa dica. E aí, essa música continua, aí ele faz a mesma brincadeira entre Jacarepaguá e Barra, ele faz para duas cidades da região metropolitana aqui de São Paulo, que são Osasco e Carapicuíba. Ele diz que Carapicuíba é longe pra caramba, Carapicuíba só se for de carro, Carapicuíba só se for de Osasco, senão não vão nem ser amarrado. Só para comentar aqui que Jacarepaguá e Barra são dois bairros da cidade do Rio de Janeiro. E Carapicuíba e Osasco são duas cidades da região metropolitana de São Paulo. Não sei qual foi a intenção dessa música, enfim, mas são coisas curiosas de a gente pensar de como as pessoas entendem as cidades e regiões metropolitanas. Enfim, tem muita coisa aí pra entender. E de novo aqui não se fala do ônibus, tá? Apesar da música de novo chamar ônibusfobia. E pra finalizar, aqui ele começa a falar, né, que explicando de novo aquele negócio do bumba, ele cita outra cidade da região metropolitana de São Paulo, que é Itaquaquecetuba, que realmente é do outro lado da região metropolitana em relação a Carapicuíba. E ele diz, ficando só de pé ou enquadrando a bunda, desesperado para chegar. Esse ficando só de pé ou enquadrando a bunda significa ou em pé ou sentado por um longo tempo. E é engraçado que aqui fica a situação de quem nunca pegou um ônibus, porque todo mundo sabe que andar de ônibus sentado é melhor do que andar em pé. E isso tem uma relação com o tempo e com o trânsito, e não necessariamente com o ônibus. Então a gente vê aqui que nessa música toda, ônibusfobia, tem vários preconceitos em relação a esse modo de transporte e aparentemente um desentendimento de quem realmente pega esse modo de transporte, de como funciona os sistemas de ônibus no geral no Brasil. Então eu quis trazer essa música aqui para discutir tudo isso com vocês. Esse urbanismo, essa carrocracia embutida, essa questão do tempo e do que é longe e do que não é. E eu acho que é uma música que traz diversos insights, diversas ideias para se falar de cidades e mobilidade urbana. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Obrigada por me acompanhar até aqui e a gente se vê nos próximos vídeos.